Bom dia, graça e paz. Espero que vocês estejam acordados aí, já participaram da mesa do Senhor, então fiquem alertas. Para a graça do Senhor, tão bom celebrarmos juntos aquilo que Jesus fez por nós, lembrarmos do seu amor para conosco, celebrarmos a sua vitória sobre principados e potestades, a sua vitória sobre a morte. Aquele que venceu todas as coisas está aqui conosco nessa manhã. O Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, está conosco aqui nessa manhã. Declaramos isso, para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 12. Quero fazer uma declaração. Apocalipse 12. Verso 10 e 11. Apocalipse 12, verso 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém. Você pode proclamar comigo o verso 11? Vamos fazer essa proclamação de todo o nosso coração. A minha tradução pode ser diferente da sua, então eu vou falar um pedaço da frase e você então repete logo em seguida, tá bem? Vamos lá. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém, aleluia. Você pode dar um aleluia aí bem forte para o Senhor? Está muito fraco, irmãos. O Senhor merece muito mais, né? Vamos lá? Aleluia! Amém. A palavra do Senhor no Salmo diz: celebrai ao Senhor com júbilo. Você se lembra desse verso da palavra? Celebrai com júbilo ao Senhor. Só que essa palavra celebrar, quando eu estava estudando os livros, os Salmos, o livro dos Salmos, e fui ver que palavra era essa, celebrai. E essa palavra foi traduzida para o português, na realidade é aclame, grite, dê um brado. Nós às vezes somos tão contidos, somos tão dignos, não queremos tirar a nossa dignidade, a nossa forma tão contida. Mas a palavra é: grite, brade ao Senhor. A gente bem que podia fazer um treino aqui agora, né? Vamos bradar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor. Nós vamos dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Fique de pé, por favor. Você vai celebrar ao Senhor, vai bradar ao Senhor com um grito de alegria, de júbilo diante de Deus. Vamos falar? Vamos lá? A hora que eu falar 3, hein? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Aleluia. É tão bom isso que a atmosfera muda. A presença do Senhor está conosco. Principados e potestades veem esse nosso testemunho e tem que bater em retirada no nome de Jesus. Aleluia. Que bom, irmãos. Nosso Senhor venceu todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ainda que alguns não reconheçam, mas vão reconhecer em breve. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade. E eu comecei a falar no primeiro dia, falei no segundo. E hoje, nesse terceiro tempo, que é da minha responsabilidade, eu quero continuar falando de algumas lacunas, de mais uma lacuna que eu creio que tem existido entre as assembleias, na vida e serviço das assembleias. Nós já falamos de duas lacunas. A primeira foi daqueles fundamentos que nós precisamos ter na nossa vida. Eu falei apenas de um, mas existem muitos outros fundamentos e que nós precisamos nos fundamentar nele, colocar a nossa fé, o nosso coração nesses fundamentos para não desviarmos, para não sermos meninos levados de um lado para o outro por vento de doutrina. E o primeiro fundamento, alguém pode dizer bem alto qual foi aí que eu falei, que nós precisamos ter consciência de algo muito importante. O que é? Quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Você está com consciência disso? Eu espero que tenha despertado em você esse desejo de saber e ter consciência, exercitar a sua fé, renovar a sua mente com esta verdade maravilhosa. Quem eu sou em Cristo Jesus. Olha, queridos irmãos, isso pode mudar muita coisa na sua vida. Para melhor, é claro. Não é para pior. Para melhor. Muita coisa, muita coisa. Quem você é em Cristo? Sabe? Traga isso para a realidade no seu dia a dia. Quando vem acusações de Satanás, lembre quem você é em Cristo. Quando vier as lutas, lembre quem você é em Cristo. Quando você estiver enfrentando problemas, tribulações, lembre quem você é em Cristo. Por exemplo, a palavra do Senhor nos diz com toda clareza: somos mais que vencedores em Cristo. Você é vencedor em Cristo? É a palavra de Deus que diz que você é. Se você não concorda com a palavra de Deus, está muito ruim. Mas às vezes a nossa experiência, a gente fica ali como se aquilo não fosse verdade, esquecemos disso. Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Em Cristo temos todas as coisas de Deus. Aleluia. E falamos ontem de uma outra lacuna, que nós precisamos avançar. Essa, talvez em algumas assembleias, a gente tenha esquecido essa realidade. Da comissão de Jesus para nós, de ir e fazer discípulos para Ele, de pregarmos o Evangelho, de testemunharmos do amor do Senhor, de testemunharmos da graça de Deus, de levar as boas novas aos perdidos, de sermos pessoas que estão exercendo o ministério que Deus nos deu. Você foi constituído por Deus, um ministro, uma ministra, de que mesmo? Alguém se lembra? Oh, ainda bem que uma irmã ali me salvou. Pelo menos se lembrou, né? Ministros da reconciliação. Isso é o que você é em Cristo. Eu sou ministro da reconciliação e você é. Você vai levar a palavra da reconciliação às pessoas. Reconciliação com Deus. Eu espero que a palavra de ontem não tenha trazido peso para vocês, ao contrário, tenha trazido ânimo e encorajamento. E você precisa ir diante do Senhor, né? No Antigo Testamento, as mulheres, elas não tinham filhos, elas ficavam, muito entristecidas, hoje também, mas usando como figura para nós. Elas clamavam, ó Deus, para ter um filho. Espiritualmente, irmãos, também não queremos ser estéreis, queremos ter filhos espirituais. Queremos ganhar pessoas para Jesus. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente viva aquilo que você é em Cristo. E isso vai fazer com que você ganhe pessoas para Jesus. Busque as estratégias de todas as formas. Eu não sei evangelizar. Chama uma irmã que sabe, ou um irmão que sabe e vai junto com você. Eu não sei, convida alguém para a reunião no lar ou a reunião aberta para todo mundo, mas você vai levar alguém, conversar, vai falar a Deus a respeito delas, vai orar por elas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui importante.
E não quero me alongar aqui, que tem muita coisa que eu ainda quero falar aqui do assunto de hoje. Há uma oração, irmãos, que Deus se comprometeu a responder. Qual é? Quando você ora pela salvação de alguém. Por que isso? Deus prometeu, está em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Se nós orarmos segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Gravou isso? Essa é a promessa de Deus. Se você ora de acordo com a vontade de Deus, Ele te responde. É da vontade de Deus salvar alguém? Você tem certeza disso? Por que nós podemos ter certeza? Porque eu acho? Não, porque está escrito. Está escrito, 1 Timóteo 2,4, que é da vontade de Deus que alguns sejam salvos. Repita bem alto aí, que todos. Todos, inclui qualquer pessoa que você orar. Quando você está orando pela salvação de alguém, perseverando na oração, esteja certo, Deus vai responder essa oração, porque é de acordo com a vontade dEle. Você que ora pelos seus filhos, não desanime. Você que ora pelo seu cônjuge, não desanime. Pelos seus pais, por algum colega, não desanime. Eu espero que a palavra de ontem tenha te animado a buscar o Senhor nessa direção. Ore ao Senhor, Senhor, eu quero ter filhos espirituais. Senhor, eu quero realmente ganhar pessoas para Ti. Eu não quero chegar de mãos vazias. Me ajude. E vá, ide, né, onde você estiver. Chame alguém, participe junto, convide, ore, faça o que tiver às suas mãos para você poder fazer isto, né, ganhar pessoas para Jesus. Mas isso não pode ser um peso não, irmãos. Isso é uma alegria. E algo que pode nos ajudar, e não só nos ajudar, nós realmente precisamos disso. A capacitação do Espírito Santo. Quando você recebe essa unção de Deus, o poder de Deus, e recebereis poder, quando? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que poder? E ser-me-eis testemunhas, para você testemunhar. Você às vezes é tão contido, tão cheio de vergonha, né? Mas quando você receber isso, ora a Deus, porque você não vai ter mais vergonha. Você não será mais tímido, você será ousado. Os apóstolos oraram, Senhor, dá que o Senhor nos dê intrepidez para pregar a Tua palavra enquanto o Senhor estende as mãos, para fazer sinais por meio do Teu santo servo Jesus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre eles, ficaram cheios do Espírito Santo, o lugar tremeu, e eles saindo pregando a palavra com intrepidez. Ore ao Senhor. Senhor, eu quero ser ungido do Senhor, eu quero que o poder do Senhor me acompanhe. Ore, Deus vai responder, essa é a vontade dEle. Hoje eu quero avançar então em mais um dos aspectos que eu acho, irmãos, que nós precisamos ter essa oportunidade de mutualidade uns com os outros, né? Mutualidade uns com os outros, de testemunharmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. O testemunho que nós damos e naquilo que nós falamos e aquilo que nós contamos que Deus fez tem muito poder. E às vezes nós temos esquecido isso. Eu não estou falando aqui para você começar a falar coisa e jogar confete na sua própria fala. Às vezes nós queremos contar a coisa, a gente doura a pílula, né, aumenta. Não, se você for verdadeiro e falar, apenas testificar aquilo que Deus fez na sua vida, isso terá muito valor para quem está ouvindo. E Deus será glorificado. Deixe-me ler então, quero tomar como base o Salmo 78. Salmo 78. Verso 3. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder
e as maravilhas que fez. E ele estabeleceu um testemunho, vai prestando atenção nessas palavras, um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Deus estabeleceu uma lei, Deus estabeleceu uma ordem para os filhos de Israel. Que ordem era essa? Que eles transmitissem de geração em geração aquilo que Deus havia feito. Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Qual é o objetivo? Que eles pudessem contar sempre os feitos de Deus de geração em geração, para que eles pudessem colocar em Deus a sua confiança, e não esquecessem dos feitos de Deus. Quão rapidamente a nossa memória parece que dá um branco e a gente esquece. Por isso nós precisamos falar, testemunhar daquilo que Deus fez, para nós mesmos não esquecermos, para Deus receber a glória, e também para que a nossa confiança no Senhor não se desvaneça. Mas lhes observassem os mandamentos, versículo 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Queridos irmãos, eu estou usando o Salmo 78 para nos mostrar uma verdade. O Senhor estabeleceu no seu povo, na antiga aliança, que eles deveriam testemunhar, que eles deveriam contar, que eles deveriam falar aos feitos do Senhor de geração em geração. E isso era um mandamento. E a razão, nós já vimos aqui, está dizendo, é para que eles colocassem em Deus a sua confiança, para que eles não esquecessem dos feitos, das obras, daquilo que Deus fez. Isso na nova aliança, queridos irmãos, é a mesma coisa, isso para nós é um ensino. O que Paulo diz? Que tudo que foi escrito antes foi escrito para o quê? O nosso ensino. É para nós. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, e mantenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha o que vai dizer aqui agora. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É claro que essa palavra, o testemunho de Jesus, engloba muitas coisas, mas uma delas, de maneira muito simples e objetiva para nós nessa manhã, é nós falarmos aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. É testemunharmos os feitos dele. É contarmos, anunciarmos o que ele fez por nós. Isso inclui não só a nossa salvação. Eu espero que você não seja apenas alguém que fica contando só da sua salvação, o que aconteceu há 20 anos, há 30 anos atrás. Ou alguma obra que Deus tenha feito na sua vida há 30 anos. Você, há 30 anos aconteceu isso, eu orei e Deus respondeu. Não, é que isso continue todo dia. E à medida que você vai testemunhando, Deus vai te dando graça para experimentar mais dos feitos dele. Queridos, isso é muito, muito real. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que uma profecia faz? Paulo nos diz isso. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, ele diz que a profecia, ela edifica, ela exorta e consola. Então imagine, você está numa reunião de mutualidade, ou você está almoçando com algum irmão, com alguma irmã, vocês estão à mesa, mas ali mesmo vocês começam a falar uns para os outros o que Deus está fazendo na sua vida. A contar um milagre que aconteceu, uma resposta de oração, uma aflição que você estava e que o Senhor te livrou, ou uma enfermidade da qual você foi curado. O que isso vai fazer para quem está ouvindo esse testemunho?
vai funcionar como uma palavra profética. Vai então o quê? Edificar, vai exortar. Exortar tem um significado de encorajar. E vai consolar. E queridos irmãos, quando nós falamos e damos esse testemunho de Deus, daquilo que Ele fez, a palavra que falamos, esse testemunho, ele funciona então como uma palavra profética para quem ouve. E mais ainda, isso faz nascer fé no coração daquele que ouve. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você sabia que Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos? Você crê nisso? Então aquilo que Deus fez para o outro irmão, a vitória que Deus deu ao outro irmão, também pode ser a sua vitória. Se você está com o mesmo problema que de um irmão e aquele irmão recebeu vitória em Deus, você também pode receber. Por isso, quando você ouve aquilo que Deus fez na vida de alguém, isso vai estimular a sua fé. Quem aqui, que provavelmente os mais velhos no Senhor, tendo ouvido um testemunho de um irmão ou irmã, foi aplicado à sua vida. Você talvez disse, isso é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Aquele irmão, aquela irmã recebeu a vitória em Deus, eu também vou receber a minha vitória. Porque Deus não faz acepção de pessoas, queridos irmãos. Nós precisamos fazer isso. O testemunho, irmãos, ele tem o potencial, sabe, de mudar o ambiente entre nós. E mais, de trazer a presença do Senhor e o poder de Deus. Queridos, nós precisamos experimentar isso no nosso dia a dia, na nossa vida coletiva entre os irmãos. E eu espero que nós venhamos ter essa graça de resgatar isso. Assim como era na antiga aliança, também é agora. Eu acho tão maravilhoso, por exemplo, os apóstolos. Paulo e Barnabé, eles saíram na viagem. Primeira viagem, foram fazendo as obras de Deus. Deus os usou tremendamente. Deus fez milagres, sinais, prodígios. Quando eles voltaram para Antioquia, o que eles fizeram? Vocês se lembram? Eles relataram, contaram, testemunharam. Não é para se vangloriarem não, irmãos. Não é algo, sabe, apenas humano, não. Eles falaram dos feitos de Deus. Toda a igreja se alegrou, toda a igreja foi edificada, consolada, confortada. Isso vale para nós na nova aliança. O testemunho de Jesus. Olha o que diz Salmo 119, 24. Eu vou lendo, não vou esperar você abrir não, para a gente ganhar tempo, tá? Salmo 119, 24. Eu vou citar a passagem, depois vai ficar gravado aqui. Quem quiser pode depois ouvir novamente, anotar. Salmo 119, 24 diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Salmo 119, 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 119, 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Queridos irmãos, é claro que o testemunho vai muito além do que nós estamos focando aqui nessa manhã. Mas, quando nós ouvimos o testemunho, damos o testemunho, isso é prazer para nós, isso é como um conselho para nós, isso é a nossa herança. Aquilo que o Senhor faz é nossa herança. Se Deus fez, entra a igreja, Ele pode fazer. Você fez com alguém, entra a igreja, Ele vai fazer com outros. Você pode crer nisto e buscar do Senhor também. Uma das coisas que eu tenho observado, que o nosso testemunho, irmãos, muitas vezes, ele libera a nossa própria fé. Quando você testemunha de algo que Deus fez, libera a sua fé. Quando você vai enfrentar uma situação, então você se lembra daquilo que Deus já fez por você. Isso libera a sua fé. Você lembra a história que nós conhecemos desde criança? 1 Samuel 17, a partir do verso 32, mas deixa eu falar para você o que aconteceu. Davi está de cara lá com Golias, e todo mundo está fugindo do Golias. Ninguém está encarando Golias.
Mas quando Davi disse que iria lá enfrentá-lo, o que ele fez? Ele deu um testemunho do que Deus já tinha feito na vida dele. O que ele falou? Alguém se lembra aí as histórias lá das crianças que nós contávamos? Exato. Teu servo, ele está falando com Saul, né? Davi está dando esse testemunho para Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele testemunhou o que Deus fez por ele. Isso encheu mais o coração dele de fé e confiança. Quando você fala daquilo que Deus está fazendo na sua vida, testemunhando, isso faz com que a sua fé seja avivada, irmãos. Fale do que Deus fez, isso vai te confortar, isso vai aumentar a sua confiança. Às vezes você pode estar abatido numa certa situação, mas se você começa a lembrar e a falar do que Deus já fez na sua vida, isso vai encher o seu coração de confiança e fé para enfrentar esse próximo desafio. Lembre-se disso, isso vale em todas as áreas, nas nossas famílias, na igreja. Eu e você precisamos fazer isso. O testemunho libera a nossa fé, a nossa confiança. A palavra que eu proclamei nos mostra que o testemunho também nos dá vitória contra o diabo. Eles, pois, o venceram por causa de 3 coisas. A primeira, você se lembra por que venceram o inimigo? Pelo sangue do Cordeiro, aleluia, né? O sangue do Cordeiro. E depois diz o quê? Pela palavra do testemunho que deram. É claro que aqui a palavra testemunho está relacionada a falar também da salvação em Cristo, mas está também relacionada a você mencionar os feitos de Deus na sua vida. Nós vencemos o diabo por causa do testemunho que damos, por causa da palavra do nosso testemunho, por causa daquilo que Jesus fez, por causa daquilo que Ele fez por mim e por você, nós vencemos o diabo. Deixa eu dar um simples exemplo. Às vezes eu gosto de contar algumas histórias para ilustrar. Há muitos anos atrás eu me lembro que numa certa noite, eu acordei com um pavor muito grande. Sabe, um pavor repentino, como fala a palavra de Deus, mas com muito pavor. Um pavor terrível. Me acordei, mas graças ao Senhor, o meu espírito estava muito tranquilo, mas com muito pavor. E a minha esposa estava dormindo, eu não quis acordá-la, mas eu me ajoelhei do lado da cama. Eu me lembro que eu lembrei desta palavra, pela palavra do testemunho que deram, eu me lembrei. E o que eu fiz? Eu nem repreendi o mal, mas eu comecei a falar tudo o que vinha no meu coração, que a minha memória lembrava, daquilo que Jesus era e daquilo que Ele fez. Eu fui falando todas as coisas, que o Senhor venceu a Satanás, que o Senhor esmagou a cabeça da serpente, que Ele recebeu um nome que estava acima do nome. Só comecei a falar essa palavra de testemunho. Cadê o pavor? Cadê o pavor? Foi embora. Queridos, uma experiência tão simples, singela, mas testifica que a palavra de Deus é verdadeira. Comece a fazer isso, a falar, a testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Nós precisamos guardar o testemunho de Deus. Deuteronômio 6,17 diz: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os teus testemunhos. Guarde o testemunho. Aquilo que Jesus fez por você e na sua vida é muito precioso. Guarde isso. O testemunho seu pode abençoar muitas pessoas. Nunca imagine que o seu testemunho pode ser algo que não vai edificar alguém. É claro,
Como Paulo nos diz, se eu não tiver amor, eu posso profetizar, eu posso dar meus bens aos pobres, eu posso ser queimado, mas se tiver amor, nada disso valerá. Às vezes nós estamos fazendo as coisas para os homens verem, né? Para os homens verem, né, como eu sou, como Deus fez algo comigo, chamando atenção para mim. Isso está fora. Mas nós estamos falando aqui de falar para glorificar o Senhor, para edificar a vida dos irmãos. Quando fazemos isso, é muito, muito poderoso. Deixe-me dar um exemplo para você no Novo Testamento. Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 20. Aquela história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha hemorragia por muitos anos. Mas ela diria consigo mesma, se eu apenas tocar nele, nas suas vestes eu serei curada. Essa era a fé desta mulher. Se apenas eu tocar nele, eu serei curada. Isso em Mateus capítulo 9, versículo 20. Então diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes. E o que aconteceu, nós já sabemos, né? O Senhor Jesus volta e vira, quem me tocou? E os discípulos ficam assim, indagados com o Senhor, está todo mundo te encostando, ele estava no meio da multidão, todo mundo esbarrando nele. Mas Jesus falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, aquele toque de fé. E Jesus falou, filha, vai, a tua fé te curou. Às vezes as traduções dizem salvou, mas a mesma palavra que é salvação é cura no Novo Testamento, é sozo. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Isso em Mateus capítulo 9. Mas o que aconteceu em Mateus capítulo 14? Ou seja, um tempo depois. Mateus 14, 34. Olha o que a multidão vai pedir agora. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados ou não? Sim. Queridos, você já percebeu isso? Essa mulher, ela teve fé e ela tocou no Senhor e foi curada. Mas passa-se um tempo, Jesus chega a um lugar e todos os enfermos ali começam a pedir que permita a eles apenas tocar nas vestes do Senhor. E o Senhor permitiu, e aqueles que tocaram foram o quê? Curados, assim como aquela mulher foi curada. De onde essa multidão tirou essa ideia de tocar nas vestes do Senhor? De onde? Do testemunho da mulher. Percebem? O testemunho trouxe fé ao coração desses outros enfermos. Queridos irmãos, deixa eu falar algo, eu tenho que ser um pouco contido, às vezes algumas pessoas eu já tenho trazido alguns problemas para mim, às vezes eu falo certas coisas, algumas oposições, mas deixa eu dizer algo para você. Eu participei e participo ainda de reuniões em que as pessoas vão e dão testemunho que foram curadas de um certo problema de saúde. E eu já vi pessoas sentadas ouvindo, sendo curadas naquele exato momento. Apenas porque ouviram o testemunho. E mais, os irmãos estavam testemunhando e colocaram um vídeo de uma pessoa contando o seu testemunho de que tinha sido curada de uma certa enfermidade. Pessoas que estavam no auditório ouvindo aquilo, naquele momento, foram curadas também. O que eu quero dizer para você? Fique conectado aí. Quando alguém estiver testemunhando, conecte-se com o Senhor. Diga, Senhor, também eu quero. Senhor, essa também é a minha herança. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu recebo também, Senhor, essa mesma graça. Ah, queridos, essa multidão ouviu o testemunho dessa mulher. Com toda certeza,
Essa mulher saiu contando o que Jesus fez por ela, aleluia. O que Jesus falou com aquele gadareno, irmãos? Aquele homem que tinha uma legião de demônios que saíram e foram para os porcos. Ele pediu: Senhor, eu quero ir contigo. O que Jesus falou para ele? Venha, foi isso? Não, mas o que o Senhor falou? Vá até os seus aí e fale o que com eles? O que o Senhor fez por você? Ou você acha que agora não é assim? Você acha que não é agora a vontade de Deus? O ano passado eu lembro que eu orei com muitas pessoas enfermas aqui. E eu dou graças ao Senhor que algumas pessoas vieram animar a minha fé e me contaram: olha, aquele ano aconteceu o ano passado assim, você orou assim, assado, e eu estou curado, estou bem. Louvado seja Deus por isso. Dê esse testemunho, quem foi curado, entre, na sua casa, entre os irmãos, fale disso, para trazer fé para os outros. Quem aqui recebeu cura ano passado? Levanta a mão, se tem entre nós aqui. Tem, porque já me testemunharam, ó. Alguns braços aí levantados. Louvado seja Deus. E nós já oramos ali ontem, depois, algumas pessoas receberam bênção também de Deus. Nós precisamos testemunhar, irmãos. Essa mulher testemunhou. E agora uma multidão, por causa do testemunho dela, também recebe a bênção de Deus. Não é maravilhoso isso? Queridos, isso funciona mesmo. Há muito tempo atrás, deve ter pelo menos uns 8 anos, por aí, 7 anos. Mas estava sendo despertado para um tipo de oração, que está no livreto aí, no livro aí, da oração, ensina-nos a orar. Fale ao monte, uma oração com autoridade. Nós pedimos pedir ao Senhor, mas tem situações que o Senhor diz para não pedirmos, mas para a gente exercer a autoridade que Ele já nos deu. Muitas coisas que às vezes nós estamos orando, pedindo a Deus, é incredulidade, porque o Senhor falou para a gente fazer. É como Moisés, o povo está lá, diante deles tem um mar vermelho, atrás tem um exército inimigo, e Moisés e o povo começaram a clamar a Deus, e Deus diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Pegue o bastão, divide o mar e diga ao povo que marche. Por que Deus falou isso com ele? Porque Deus já tinha dado autoridade para ele fazer isso. E Jesus falou: se você disser esse monte e não duvidar, mas crer no que você diz, assim será. Não foi isso que Jesus disse? O monte pode ser algumas coisas. Pode ser a sua enfermidade, pode ser o seu problema em casa, pode ser várias coisas. Mas eu tinha um problema no meu braço esquerdo, no meu ombro. E eu já tinha ido num irmão que já tinha feito várias fisioterapias comigo, tinha melhorado um pouco, mas não estava bom. No início, eu estava até com dificuldade de levantar assim meu braço. Mas eu fui dormir e estava incomodando para dormir daquele lado. E eu me lembrei: fale ao monte. Então me assentei na cama, coloquei meu braço, minha mão no meu ombro e disse: dor, sai agora em nome de Jesus. Ombro, fique completamente curado agora. Opa, não tem mais dor, que beleza, dormi bem, tranquilo aquela noite. No dia seguinte testei, fui para a academia, testei. Se passaram 7 para 8 anos, glória a Deus. Mas eu estou contando isso para você, porque é o seguinte, na reunião da minha casa, com alguns irmãos, eu falando isso, então um irmão que ouviu isto, ele tinha um despertador que acordava ele em torno das 5 da manhã, todo dia. O despertador dele era a coluna dele que doía. Ele falou: todo dia. Mas num dia, esse despertador tocou, e ele lembrou do que eu falei na reunião. O irmão Billy fez, eu vou fazer também. Sabe o que aconteceu? O despertador foi embora. Ele ficou bom na coluna. Um irmão estava com a esposa dele com um problema sério na mão. E ele lembrou também desse testemunho que eu tinha falado. E irmão Billy, ele me contando: irmão, eu lembrei daquilo que você falou. Eu peguei e coloquei a minha mão na mão da minha esposa e ordenei que aquela dor saísse, que aquele problema saísse imediatamente.
e saiu na hora. Irmãos, o seu simples testemunho vai ajudar outros, porque é uma palavra profética. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu aprendi isso. A vida cristã é muito empolgante, sabia? A vida com o Senhor. Não é algo monótono, você começa a ver as coisas de Deus agindo. Se você segue alguns princípios de Deus, guiado pelo Espírito do Senhor, você vai ver muita coisa acontecer, para te animar, para te fortalecer. Eu gostaria de estimular vocês, onde vocês estiverem, a começarem a testemunhar. Fizesse disso um hábito, mas um hábito, claro, para a glória de Deus. Não é para você aparecer, mas é para que Deus seja glorificado e que pessoas sejam abençoadas. Não se cale, fale o seu testemunho. Você não precisa ser muito falante, né? Tem gente que vai dar um testemunho e gasta 1 hora para falar uma coisa pequena, né? Não, reduz isso aí, fala o que é objetivo. Eu orei, falei assim, assado, e meu ombro ficou bom, no nome de Jesus, amém, acabou. Não preciso falar mais nada, não preciso ficar floreando. Você dê o seu testemunho, que cada assembleia, que cada irmão aqui, na reunião de comunhão, né, nas reuniões de troca, né, de experiências, fale das coisas de Deus. Às vezes a assembleia pode estar passando por um problema sério nas famílias, lares desestruturados, mas quando alguém, um lar, uma família teve a experiência da vitória de Deus sobre essa situação, e essa família dá testemunho nessa assembleia, os outros serão afetados maravilhosamente, outros serão animados na fé. Está tendo muitos problemas? Pegue alguém que já teve vitória, um casal que teve vitória, peça para eles dar o testemunho deles, de como Deus os abençoou, como Deus os deu vitória. Está tendo muita enfermidade, comece a contar o que Deus já curou. E olha, deixa eu dizer uma coisa, testemunho não tem data de validade, não tem, vale para sempre. 10, 20 anos você pode estar contando. Já contou uma vez? Olha, irmãos, deixa eu lembrar aqui, olha, nós estamos passando por esse problema, mas deixa eu lembrar, Deus já fez isso, olha, lembra? Eu vou dar o meu testemunho de novo. Não tem data de validade. Você pode fazer isso. Eu queria, rapidamente, falar algumas coisas da minha vida para os irmãos, e eu estou pensando muito nos jovens aqui, nos mais novos na fé, de algumas coisas que eu comecei a praticar na minha vida, e que trouxeram bênção para a minha vida. E eu queria encorajá-los, trazer isso como um testemunho, mas ao mesmo tempo, eu quero trazer alguns princípios também da vida com Deus, ao falar sobre essas coisas. Então, os que já são muito mais crescidos no Senhor, tenham um pouquinho de paciência. Tem coisas muito simples aqui, muito básicas, mas mesmo nós que já somos mais velhos, precisamos lembrar dessas verdades. Algumas coisas que, durante a minha vida, eu já tenho mais de 40 anos que eu sigo o Senhor, que foram muito importantes para mim e que eu mantenho até hoje. Quero falar isso como testemunho para te animar na fé. A primeira coisa para mim, que foi muito maravilhosa desde que eu criei no Senhor e até hoje, uma das grandes verdades para mim, e que me ajuda, é que eu creio de todo o meu coração na eficácia do sangue do Senhor Jesus. Você crê na eficácia do sangue de Jesus? Quantas vezes eu enfrentava acusações do diabo na minha cabeça, hein? Mas eu aprendi a eficácia do sangue de Jesus. Cada um de nós, como diz, né, o verso que nós lemos em Apocalipse, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A sua vitória contra o inimigo está baseada, em primeiro lugar, por causa do sangue do Cordeiro, por causa daquilo que ele fez. Você está debaixo do sangue do Senhor. Aconteça o que acontecer, o sangue de Jesus é eficaz. Tome posse disso. Isso me acompanha toda a minha vida.
Que isso seja também uma marca na sua vida, dessa confiança que há no sangue do Cordeiro. Se pecarmos, não precisamos ficar condenados e com culpa, mas o que nós devemos fazer? Claro, nos arrependermos. Mas quando arrependemos, a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por causa do sangue de Jesus, da vida que Ele deu por nós. A segunda coisa que tem me ajudado muito é que eu busco ter a consciência de que Deus tem uma missão para mim. Nós lemos no primeiro dia, na primeira noite, nós falamos sobre quem somos em Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Vocês lembram? Para as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Deus preparou boas obras para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito. Você não está aqui à toa, você não está aqui para vestir suas roupas de marca, para você ter um bom carro, uma boa casa, isso. Pode até ser, Deus pode nos abençoar com tudo isso, não tem problema. Mas você está aqui com uma missão maior. Qual é? É você e Deus, você precisa saber. Deus tem uma missão para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem um propósito para a sua vida. Nesta geração você precisa servir ao Senhor. A palavra de Deus diz, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Você só tem uma vida aqui para servir ao Senhor, de acordo com o desígnio dEle. Decida, eu quero servir o Senhor. E ande com isso e faça disso um filtro para suas prioridades. Eu quero servir o Senhor. A minha geração, eu preciso servir da minha geração. Eu já estou com meus mais de 60, muitos jovens aqui, mas o tempo passa muito rápido e nós precisamos servir o Senhor na nossa geração. Davi, ele serviu a Deus na geração dele. E depois ele adormeceu. Você tem consciência disso? A palavra de Deus nos diz em Colossenses, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tome essa decisão. Eu quero frutificar em toda boa obra. Eu quero conhecer o Senhor. Deus tem uma missão para mim. A minha vida não está solta aqui. Eu não caí de paraquedas assim nessa geração. Não, Deus que me colocou. Ah, quanta diferença vai fazer na nossa caminhada com o Senhor. Uma outra realidade que tem me acompanhado, que pela graça de Deus eu tenho aprendido a caminhar nela, que é fazer da oração a minha forma de vida. A palavra de Deus diz, orai sem cessar, não é verdade? Como é que você vai orar sem cessar? Você tem que trabalhar, as mães têm que arrumar as crianças para ir para a escola, tem que fazer isso, tem que fazer almoço, tem que cuidar disso, cuidar daquilo outro. Os varões, às vezes, eles têm os seus trabalhos, e você tem que fazer tantas coisas durante o dia. Como é que você vai orar sem cessar? Sabe, irmãos, eu não sou um homem de oração, mas eu recebi a graça de Deus de fazer tudo na minha vida uma oração, de transformar cada oportunidade em oração. Quão bom é, você levanta de manhã, você está preocupado, às vezes, você tem tantas coisas para resolver, tem as contas para pagar, tem não sei o que e tal. E ao invés de você deixar a ansiedade já tomar conta do seu coração, você já transforme isso em ações de graças. Senhor, tenho tal e tal coisa para fazer, mas eu te dou graças que o Senhor é aquele que me socorre.
Eu te dou graças porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu te dou graças que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor pode fazer todas as coisas. Transforme tudo em oração. No seu trabalho, você está com dificuldade para resolver certo assunto. Não comece a murmurar, não. Leve ao Senhor aquilo em oração. Você acha que o Espírito Santo, ele sabe mais ou menos do que você naquilo que você faz no seu trabalho? O que você acha? O Espírito Santo sabe mais ou menos. E você pode pedir o Espírito Santo. Quantas vezes no meu trabalho, alguns projetos eu não sabia o que fazer, como resolver. Então eu começava a falar com o Senhor, pedia ao Senhor ajuda. Transformava aquela situação numa oportunidade de orar ao Senhor. E parece que sem mais, sem menos, vinha a ideia, vinha o insight. É isso que eu tenho que fazer. E saía muito bom. Você pode contar com o Senhor. Transforme tudo em oração. Todo filho de Deus é um sacerdote. E ele pode exercer seu sacerdócio 24 horas por dia. Você está dirigindo seu carro, ore. Não de olhos fechados, hein? Vai orando. Vai falando com o Senhor. Uma das grandes experiências que eu tenho é orar quando eu estou dirigindo, indo para o trabalho e voltando do trabalho. É um tempo de oração precioso para mim. E quantas coisas o Senhor me fala. Às vezes me alegro tremendamente no Senhor. O carro está fechado e ali eu posso gritar, bradar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Ninguém está ouvindo, ninguém está se escandalizando. Nós podemos usar cada oportunidade para isso. Faça da oração o seu estilo de vida, irmão. Transforme tudo. Vem um pensamento tal de preocupação, transforme em oração. Você vê alguém na rua, numa certa situação, interceda. Faça tudo uma oração. Sem mim, nada podeis fazer. Eu tive uma experiência, eu gosto de contar, eu até coloquei nesse livro aí da oração, porque ela ilustra bem. Foi uma primeira vez que eu tive assim um ensino do Senhor nessa área. Eu tinha chegado, eu e minha esposa, de uma viagem, e estava com malas, daquelas malas bem grandes. Não sei se era 2 malas para cada um de nós, mas a gente estava com bastante bagagem. E na cidade que a gente morava, tinha uma rodoviária, mas um pouco precária de recursos. E não tinha muitos táxis. E naquele momento não tinha táxi nenhum. E então, em pensamento me veio, eu vou pedir ao Senhor que me mande uma carona. Vou pedir ao Senhor uma carona. Mas imediatamente, puxa, não vou culpar ao Senhor com isso. Sabe, tudo no pensamento, rápido. Mas rapidamente veio no meu pensamento, sem mim nada podeis fazer. Em pensamento, Senhor, eu quero a carona. Imediatamente uma irmã do outro lado da rua, buzina, Pepe, Damares, Billy. Ai, irmãos, não é bom isso? Algo tão singelo, mas tão precioso. Foi ali que eu aprendi essa lição, sem mim nada podeis fazer. Então não se acanhe, converse com o Senhor, fale com Ele, transforme tudo em oração. Os seus pedidos, se são justos diante de Deus, Ele vai responder. Nada tendes porque não pedis, e quando pedis, pedis mal para esbanjar os vossos próprios prazeres. Mas se nós pedimos aquilo que é justo e honesto diante do Senhor, o Senhor nos ouve. Faça da sua oração um estilo de vida. Uma outra coisa que me acompanha e que me abençoou tremendamente, meu pai teve uma participação em me ensinar isso e dar o exemplo. A prática da generosidade. Queridos irmãos, eu poderia passar aqui até de tarde, até às 5 horas que vai encerrar aqui a conferência, contando para vocês testemunhos do que acontece quando praticamos a generosidade. O coração do nosso Pai é generoso, e Deus quer
que o nosso coração tenha essa generosidade. Alguns irmãos, eu acho bem didático, dizem que nós devemos ser generosos com os nossos 3 T's: tesouro, tempo e talento. Se você segue a generosidade, você verá a bênção de Deus sobre você. A alma generosa vai acontecer com ela o quê? Diz lá, Provérbios 11:25. O que vai acontecer com a alma generosa? Alguém sabe responder? Sem olhar, sem colar, hein? O irmão aqui falou: prospera. A alma generosa prosperará. A gente quer ser próximo nas coisas, né? Mas tem uma condição colocada por Deus: ser generoso. Queridos irmãos, eu tenho estudado por algum tempo sobre essa questão de finanças com muitos irmãos. Fazer uma propaganda aqui, né? Parei um parênteses aqui. Lá no canal Diz a Bíblia, eu tenho alguns vídeos sobre esse assunto. Quem tiver interessado, entra lá para você ser abençoado com essas verdades. Mas o que eu noto é que muitos irmãos, minimamente nessa questão de finanças, da questão dos bens, da renda, não aprenderam o princípio básico da generosidade. Estão lá como aquelas pessoas que Jesus estava no templo vendo. Jesus olhou, vinha aquelas pessoas que colocavam uma quantia grande de dinheiro lá no gasofilácio, mas veio uma viúva. O que a viúva fez? Colocou 2 moedas. E Jesus disse: essa deu muito mais do que esses outros. Por quê? Porque aqueles outros deram do que lhes sobrava. Eles não eram generosos. Sobrou, então vai lá e coloca. Queridos, dar e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se vos darão. No reino de Deus, é completamente diferente do mundo. No mundo, quanto mais você retém, o conselho do mundo é esse: reter para ter. Mas no reino de Deus é quanto mais você dá, mais você receberá. Você sabia disso? Eu quero dar esse testemunho para você na minha vida, irmãos. Quero falar desse feito de Deus. E eu vou dizer para você uma palavra importante. Eu nunca consegui e nunca conseguirei ser mais generoso do que Deus. Nunca. Quanto mais generoso você é, mais Deus será com você. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, aquele que semeia pouco, o que vai acontecer com ele? Vai colher pouco ou muito? Pouco. Mas aquele que semear muito, muito colherá. Esse é o princípio do reino, irmãos. Plante generosidade. Ah, mas eu não tenho nada. Tá bom, a viúva não tinha nada, deu 2 moedinhas. Ah, eu não tenho nada, mas você tem seu tempo. Você tem o seu talento. Eu fui numa cidade visitar uns irmãos, eu fiquei muito tocado com aquela situação. Eu cheguei na casa dos irmãos que nós ficamos hospedados, e cheguei lá, uma irmã tinha se oferecido para passar aquele dia lá, fazendo uma faxina na casa da irmã. Eu nem sei se ela não tinha condições financeiras de pagar alguém para ir, mas ela foi lá fazer aquele serviço. Há pouco tempo ficamos hospedados também na casa de uns irmãos, e uma irmã amada, ela fez questão, os anfitriões nos falaram, nós achamos a comida deliciosa, e elogiamos aquela comida. E aí a irmã falou: olha, mas não é minha aqui não, é a irmã fulana de tal, que quis trazer essa oferta para nós. Que bênção! Ah, queridos irmãos, vocês ficarão surpresos como que a bondade de Deus vai seguir vocês tendo um coração generoso. Uma igreja avivada, a primeira característica dela que você vai ver, sabe o que é? Generosidade. O livro de Atos, lá no princípio, eles venderam tudo e deram, porque estavam avivados.
Lutero já dizia que o seu bolso precisa ser convertido também, não só seu coração. Ah, querido irmão, quanta bênção virá dessa prática de sermos generosos. Paulo diz que Deus nos vai dar ampla suficiência. Sabe o que é ampla suficiência que Paulo diz? É que você vai ter para você mesmo e para também acudir ao necessitado. É ampla, é muito mais. Eu não estou fazendo e não farei nunca apologia à teologia da prosperidade, mas eu quero dizer que Deus prometeu que Ele prospera os seus filhos, se forem generosos. Não é teologia da prosperidade para você se tornar avarento, fazer barganha com Deus, não. Mas seja generoso no seu tempo, na sua atenção, no seu serviço. Tem muitos... Eu já trabalho muitos anos e fui gerente por muitos anos, ainda sou. Gerenciei muitas pessoas. E essas pessoas, inclusive, irmãos na fé. E muitos irmãos às vezes reclamam, puxa, eu não sou promovido, é uma perseguição. Aí você olha, não chega na hora certa no trabalho, sai mais cedo, é igual Condorito. Condorito, você sempre chega atrasado. Em compensação, eu sempre saio mais cedo. Tem irmãos assim. Querido, se não for generoso, faça um pouquinho mais. Faça como ao Senhor, né? Seja generoso no seu tempo, no seu talento, no seu serviço, no seu amor, na sua entrega. A prática da generosidade. Uma outra coisa que eu aprendi, isso aqui para os jovens, é um testemunho para os jovens. Em toda a minha vida profissional, e mesmo fora dela, uma das coisas que eu sempre busquei foi fazer o meu melhor que eu posso. E Deus me honrou por isso. Eu fui tremendamente honrado pelo Senhor na minha vida profissional, porque eu creio nisso, que eu fiz como ao Senhor e sempre busquei fazer o melhor que eu podia. Não quero ser o melhor, mas eu quero fazer o meu melhor dentro da minha capacidade. Jovem, você que está aí estudando, o seu trabalho agora é estudar, faça o seu melhor para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. Você está aí no seu trabalho, dê o seu testemunho, a começar por aquilo que você vai fazer o melhor que você puder. Quando você estiver fazendo o melhor que você puder, as pessoas vão vir perguntar alguma coisa para você, e você vai ter a oportunidade de falar do Senhor para elas. Você vai mostrar que é Deus na sua vida. Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o como? Conforme as tuas forças. Tudo o que você fizer, na casa de Deus, no serviço ao Senhor, no seu trabalho, na sua casa, na educação dos seus filhos, faça conforme as suas forças. Peça a graça de Deus. Você precisa sair e fazer, tomar uma decisão. Alguns de nós que às vezes fica como que paralisado, como aquele paralítico que estava no leito. Mas Jesus, quando o curou, Jesus deu uma ordem para ele muito interessante, que é uma figura também para nós. O Senhor Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Toma o teu leito, saia da tua paralisia. Saiamos da paralisia espiritual, saiamos da nossa paralisia em fazer as coisas. Ah, meus irmãos, não comamos o pão da preguiça. Eu posso dar esse testemunho para vocês, principalmente para os jovens aqui. Siga isto, você verá a bênção de Deus na sua vida. Alguns anos atrás eu também tomei essa decisão e fui muito intencional nisso, de viver aquilo que Deus diz que eu sou em Cristo. E até mesmo eu precisei fazer umas declarações diante do Senhor, que eu cria na palavra dEle como a palavra dEle é. Porque às vezes nós lemos e falamos, nós cremos, mas nós vivemos como se não crêssemos naquela palavra.
E eu tomei essa decisão, irmãos. E eu quero prosseguir nisso, vivendo a realidade daquilo que eu sou em Cristo Jesus. E de uns anos para cá, Deus tem me dado a graça também de ver muito mais os feitos sobrenaturais de Deus na minha vida do que antes. Você pode fazer isso. A vida cristã será tão maravilhosa, você vê o sobrenatural de Deus. Creia na palavra do Senhor, o que você é em Cristo, e viva aquilo que está dito. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você e eu somos o que as Escrituras afirmam que nós somos. E você também sabia que você pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer? Faça aquilo que a palavra do Senhor diz que você pode fazer. Nós vimos ontem, nós devemos continuar as obras que o Senhor começou. Se aproprie das promessas de Deus e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Dizem que tem mais de 7.000 promessas na Bíblia. Eu nunca contei. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu sempre faço isso. Eu vou grifando, anotando todas as promessas que eu vou encontrando pela frente. Porque uma hora eu vou precisar. Porque Deus nos deu promessa. Porque Deus tem um destino para nós. E esse destino, Ele nos ajuda a chegar lá com as suas promessas. Deus tem algo para você na sua vida. Como é que você chega lá? Deus te deu promessas para você chegar lá. Mas nós precisamos misturar a nossa fé nas promessas de Deus para que elas aconteçam. E como diz Hebreus 6,12, não é só fé, mas também longanimidade, perseverança, paciência. Lá diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas de Deus. Você crê em algo, você também precisa esperar que Deus vai fazer aquilo, não desanime. Deus prometeu salvar a sua casa, você está orando, creia, mas não só creia, espere no Senhor, não desanime. Você vai fazer isso com cada promessa de Deus e você verá o cumprimento dela na sua vida. Você vai orar com aqueles que estão enfermos, você vai visitar uma irmã que está enferma, as irmãs visitando umas às outras, vão ver aquela situação, vão orar e Deus vai operar, creia. Imporão as mãos sobre os enfermos, o que diz a palavra que vai acontecer? Serão curados, aí você impõe a mão uma vez, ora uma vez, não aconteceu, aí desistiu. É fé e perseverança. Nós precisamos, irmãos, eu aprendi isso e tenho buscado seguir isso. Eu não posso trazer as Escrituras para o nível da minha experiência, mas ao contrário, eu tenho que pegar a minha experiência e elevar ao nível das Escrituras. Às vezes a gente diz, não é bem assim não, porque eu não experimentei. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Faça isso, busque do Senhor, sabe, o nível da palavra está aqui, a sua experiência está aqui, mas peça a graça de Deus para a sua experiência ser levada ao nível da palavra de Deus. Persevere, bata na porta do Senhor até que aquela promessa de Deus seja sua, na sua experiência. Ó, queridos irmãos, que bênção será começar a praticar a palavra do Senhor, vermos os feitos de Deus na nossa vida e podermos falar desses feitos, testemunhar aquilo que Deus fez por nós. Vai ser uma revolução nas nossas reuniões, aquelas reuniões que parece, sabe, que tem um gelo dentro, vai ser aquecidas por aquilo que Deus fez, pelo testemunho. Vamos experimentar coisas novas de Deus. Querido, que Deus nos abençoe. Eu espero que aquilo que Deus falou com você, você não perca. Você tome posse. Que você se volte para o Senhor e diga, Senhor, eu quero praticar isso que o Senhor tem falado comigo. Deus falou muitas coisas conosco aqui.
Que essa palavra fique no seu coração. Essa não, as palavras que nós ouvimos. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te damos graças por esse tempo juntos aqui nesse local. Pai, te damos graças pelo serviço de cada irmão e irmã que tornou possível estarmos aqui. Oramos para que a recompensa do Senhor seja com os nossos irmãos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela hospitalidade dos nossos irmãos aqui. E, Senhor, aquilo que nós ouvimos do Senhor aqui nesses dias, que seja avivado pelo Espírito Santo, Senhor. Ó, Pai, que Tu possas falar ao coração de nós, ainda durante esta semana, que possamos ruminar aquilo que o Senhor falou, que Teu Espírito Santo possa nos lembrar, e Senhor, que haja uma disposição no nosso coração, de obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado. Pedimos a Tua ajuda, pedimos um avivamento que venha do Senhor, ó Deus, avive a Tua igreja, Senhor, aviva cada assembleia aqui representada, que o poder do Senhor venha nos conduzir, ó Deus. Pedimos a Ti um derramar do Teu Espírito sobre cada uma das assembleias, Senhor, sobre cada um de nós. Senhor, que haja mais realidade nas nossas vidas, no nosso caminhar contigo, e que o Senhor se agrade de nós, ó Deus. Ó Senhor, nós oramos com muitas ações de graças. Dá-nos a graça, Senhor, nesse assunto que vimos nessa manhã, de podermos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos irmãos. Obrigado por essa hospitalidade aqui em Salvador. Uma alegria estar aqui ano passado e esse ano. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que a graça do Senhor seja sobre cada um. Obrigado.